Fala galera, bem-vindos ao nosso podcast Papo de Herege. Hoje, Vitor, João, Gabriel, não é João Vitor. 2 hereges hoje, ok? Entrevistando Pastor Deco. Dá um salve aí pra galera. Salve galera, beleza? Tô um pouco assustado aqui na presença dos hereges, né? Mas eles vão sair convertidos hoje daqui. Aleluia, irmão, tenha fé. O que temos hoje, irmão João Gabriel? Então, hoje nós estamos aqui com o Pastor Deco, líder do Ministério de Louvor aqui da Igreja Unidade em Cristo, que é a nossa casa de fé, e que esteve com a gente no nosso último culto, no nosso mashup, pregando pra gente sobre adoração, e que foi uma pregação incrível. Se vocês tiverem a oportunidade de assistirem lá no canal da igreja e a UC TV, assim, mas vão com calma, vão num dia que vocês estejam com a alma de vocês bem, vocês vão apanhar um pouco, saírem um pouco tristes, como a gente saiu daquele culto. Na verdade, a gente saiu bem feliz, que foi uma palavra maravilhosa. E é um cara que é difícil pra mim entrevistar, como eu falei pra ele, porque vem todo quase que uma idolatria, uma tietagem em cima dele. É um cara que eu ouvi minha adolescência inteira. E que é uma honra pra gente estar aqui com você hoje, cara, ter conseguido esse espaço pra conversar com a gente. A gente tá muito feliz. E você, tá feliz? Como é que... Rapaz, demais. Eu só fiquei assim, uma pulguinha atrás da orelha. Ele desde a adolescência me ouvia, significa que eu tô ficando velho. Olha... Não, gente, eu comecei muito novo. Vou te falar que o João já tá nos 40 anos. Senhor, Queria dizer nada não. Agora todo espírito de mentira, Deus, nessa mesa. Forças, né? E falando sobre começo, cara, a gente queria que você se apresentasse agora pra gente. Quem é você? Como que você vai parar na música? Conta um pouco da sua história pra gente. Rapaz, quem sou eu? É difícil, né? Falar de si mesmo, né? Mas eu me chamo, na verdade, André. Meu Deus do céu. André, é né? nada. Tem gente que fala... É nada. Não imaginava que teu nome era isso. Tu acha que era Deco, meu nome? É nada. Pode botar como nome social já, Deco. Inclusive, só um parêntese. Quinta-feira eu estive na casa da pastora Naira, que tem um pastor da Jordânia que estava aqui, né? Aí levei um violão, a gente começou a adorar e tal. Aí, em dado momento, o pastor Vinícius pediu: canta aquela música sua, Senhor e Rei. Aí comecei a cantar. Aí alguém que estava ao vivo ali falou: não, essa música não é do Deco Rodrigues, não. Estou vendo aqui, ó. Luiz Arcanjo, Davi Sassa e André Rodrigues. Não, é porque o André Rodrigues, na verdade, é o Deco, eu, né? O André é o mesmo, né? Deco e André mesmo. Mas eu sou neto e filho de pastores. Fui criado dentro de uma igreja. Eu costumo dizer que eu só não nasci na igreja porque no dia não tinha culto. Mas minha vida inteira, né, nesse ambiente de igreja. E meu pai foi ser pastor de uma igreja pequena, e como todo filho de pastor, não tem vida própria, né? O filho de pastor não tem vida própria, né? Eu tô na presença de um. Então, assim, moleque, vai tocar violão, vai tocar guitarra, vai tocar baixo. Eu tive que aprender de tudo, né? Faltou um músico em tal posição, ia lá. Tinha dia que não tinha ninguém, era só eu, violão e voz. Então, eu cresci nesse ambiente, né, de igreja mesmo. Foi quando, primeiramente, foi meu pai, né, meio que botando a pressão para eu aprender a tocar, para ajudar, mas fui tomando gosto por aquilo, né? Chegou uma hora que não precisava mais de uma pressão para eu estudar, porque eu já gostava, já era natural teu, né? Era natural, né? Meu pai só foi o responsável de despertar um dom que Deus já tinha me dado, né? Que era a música. E desde muito novo, eu com 13 para 14 anos, eu tinha tanta facilidade que os professores do bairro ali já não tinham muito mais o que passar para mim. Sim. Foi quando eu comecei a procurar uma escola de música um pouco mais rebuscada. Eu, com 15 anos, pegava um trem em Morro Agudo, na Baixada Fluminense, e ia para a Escola de Música Federal, a Vila Lobos, para estudar. Com 15 anos eu estudei violão clássico, me formei num básico e médio de violão clássico, e já viajava. Eu lembro que para eu viajar, meu pai às vezes tinha que ensinar alguns documentos. Eu sempre fui um menorzinho assim, né? Um monte de músico grandão já, e eu ali com 15, 16 anos tocando. Toquei para muitos artistas, né? Já tem um tempo de estrada, assim, né? Com 15 anos já vivia de música profissionalmente, dava aula, tudo mais. E dos meus 15 até os 20, eu fui guitarrista.
Ô, louco! Caraca! Ô, louco! Algo aqui que Revelações. Revelações. Eu acho que quase ninguém... a minha ida pro contrabaixo foi algo muito interessante, assim. Eu com 20 anos, trabalhava assim no que tinha, né? Eu sou de uma cidade muito pobre, nos 80, 90, né? Eu sou de Nova Iguaçu, na periferia de Nova Iguaçu. Quem morasse em Nova Iguaçu, que era uma cidade pobre, para mim já era rico. Nossa. Então, assim, para você ter uma noção, né, um ambiente bem, bem pobrezinho. Então, eu não tinha como viver só de música. Meu pai não tinha condições de pagar meus estudos. Então, minha vida era uma loucura. Eu, com 14, 15 anos, eu trabalhava, às vezes, em obra, como servente de pedreiro. Saía da obra, à tarde estudava numa escola, né, para me formar, e à noite estudava música. Caraca. Eu saía de casa às vezes 6 da manhã e chegava às 11 da noite. Todo dia era. Isso com 14 anos. Com 14 anos, é uma loucura. Eu hoje não deixaria minha filha com 15 anos pegar um trem lotado aqui. Assim, falando em horas, mais ou menos, quanto tempo você gastava de Nova Iguaçu até a Vila Lobos? Em horas, cara, bota aí. Eu tinha que ir a pé para Morro Agudo, porque eu não tinha dinheiro para pagar um ônibus até a estação do trem. Daria uns 40 minutos andando. Caraca. Vou confessar um pecado, não façam isso. Tinha dia que eu não tinha o dinheiro da passagem, aí a gente tinha um esquema de pular o muro, de correr de segurança, né? Mas era meu sonho, né? Eu acho que hoje, o legal desse podcast é que ele alcança muitos jovens, né? O interessante nessa história em si era a minha luta para conseguir aquilo que eu sonhava em ser, sabe? Hoje eu entendo que o que eu colho, os frutos que eu tenho colhido ao longo desses 20 anos, vivendo da música, tem muito a ver com aquilo que eu agarrava com unhas e dentes. Ser músico nos anos, final de anos 90, e meu pai era uma pessoa muito tradicionalzona, sabe? Cansei de ser chamado de vagabundo. Sério? Eu ia em alguns lugares, trabalha com o quê? Eu sou músico. Tá, você é músico, mas trabalha com o quê? Né? Isso parece como com ser músico artista, não fosse né? um trabalho. Parece ser com qualquer artista, né? Quando eu comecei a querer estudar teatro, principalmente que quando eu fui estudar para ser missionário, era o surto das pessoas, né? Não, você vai ser missionário, mas vai fazer o quê da vida? Você vai ser ator, mas vai fazer o quê da vida? Ser ator. Não, as pessoas acham que isso é um passatempo. Tu vai ser um tocador de violão, mas vai trabalhar com o quê? Né? Então, eu tinha essa resistência até dentro da minha família. Meu pai, até poucos anos atrás, ele me abraçou, chorou, me pediu perdão. Eu falei, pai, eu não guardei mágoa disso. Porque se você pegar uma pressão e fazer disso um combustível para tu ir mais longe, cara, o que não vai faltar é combustível para você. E até uma questão de mentalidade, né? Para mim, era muito difícil entender o que essas pessoas estavam querendo dizer para mim quando falavam, cara, isso não é profissão. Porque parece que quando alguém produz entretenimento, pela pessoa estar feliz com aquilo que está fazendo, ela não está trabalhando. Não parece ser uma coisa séria. Não né? é uma parece, para eles não é uma coisa séria. Mas aquele momento em que você está executando a obra pronta, é um momento feliz. Você está comemorando um trabalho sofrido de, às vezes, meses e semanas mas de ali dedicação é 1% escondido. dos 99% que tem por trás de tudo aquilo. Sim, de todo o trabalho, cara. Eu imagino como deve ser para produção de música, porque eu gosto muito de escrever. E, eu fico semanas, às vezes, para produzir uma peça. Um texto é um trabalho extremamente solitário, cansativo, silencioso, cansativo, tentativa e erro. Frustrante para quando a galera vê, ai, nossa, que linda lá como ele tá feliz. Mas vai escrever de madrugada pra tu ver como era é que terrível. Eu lembro, assim, na época, se os trens hoje não são bons, imagina antes que era público, né, cara? A antiga CBTU, cara, tu imaginar, assim, de coisas terríveis, eu via naquele trem, né? E eu lembro, assim, que apesar, né, de toda essa dificuldade e tal, eu era muito dedicado. Então, meu professor, ele conhecia um pouco a minha história, gostava muito de mim, então ele me dava uma atenção especial. Legal. Às vezes acabava a aula, ele segura um pouco aí me passava algumas coisas a mais. E eu lembro agora de uma vez, eu estava trabalhando como servente de pedreiro, e chegou muitos, né, vergalhões, que a gente tinha que fazer umas amarrações, né? E o meu trabalho o dia inteiro era pegar um arame, enrolar ali com alicate, cortar, tal, fazer as amarrações, né, para depois virar colunas.
E aquilo cortava muito a mão. Antigamente não tinha essa questão de proteção, de segurança do trabalho. Era tipo assim, vai e hora para voltar. Então, e naquele dia eu tinha um recital. Eu não tinha como faltar ao trabalho, porque assim, era contadinho, né, para passagem e tudo mais. E o detalhe, o trem me deixava na Central do Brasil, da Central, para quem conhece o centro do Rio, até a Vila Lobos. Cara, dava mais umas meia hora andando. E às vezes eu saía de lá 9, 10 da noite, com 14 anos, cara. Passava no meio dos cracudos lá, corria ali. Já tomei várias corridas, né, cara? Sério? Os caras seguiam, né? Caraca. Aí nesse dia do recital, eu cheguei com a mão inchada e toda cortada. Aí quando eu cheguei para fazer, né, o recital, tocar lá, fazer a prova, eu não conseguia tocar. A mão doía, mas doía... assim, terrivelmente. Aí o professor chegou perto de mim, ele viu minha mão cortada e tal. Falou, não, você vai deixar para depois o recital. Aí aconteceu, os outros músicos tocaram e tal. E quando acabou assim, ele, cara, eu vou te dar uma nota boa, vou te passar porque eu sei que tu é dedicado. Eu tô vendo tua situação, tu não tem como tocar. Aquilo me marcou porque... me serviu, assim, eu me vi como o meu próprio herói. Uhum. É uma sensação até difícil de explicar. Falei, caramba, cara, eu tô me esforçando ao máximo, sabe? É claro que, assim, a perspectiva era de nunca acontecer nada, porque no meu bairro ninguém conseguia viver de música, né? Então, assim, as pessoas me viam como um doido. Cara, se você tiver sonhos doidos... Acredite, os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos, né? É verdade. Se é um sonho muito grande, então foi Deus que botou em você. Cara. Porque a gente não consegue sonhar tão elevado, sabe? Não. Humanamente dizendo. Então, se é um sonho muito grande, com certeza foi Deus que botou em você. E é nesse ponto mesmo que eu queria entrar. Quando que Jesus entra nessa história? Porque o que acontece? A gente sempre acredita que o filho de crente já nasce crente e vai ser crente a vida toda porque os pais são crentes. E a minha experiência... como Jesus tem um momento da minha vida em que eu escolho por Jesus. Em que Jesus para de ser o Deus dos meus pais, o Deus dos meus avós, ele passa a ser o meu Deus, sabe? Tem um encontro com ele mesmo, né? Essa experiência muito individual. Quando que isso acontece contigo? Isso acontece no mesmo tempo que eu falei que eu era guitarrista até os 20 anos, né? Uhum. Por incrível que pareça, quem me desviou da igreja foi a própria igreja. Eu comecei a acompanhar alguns cantores chamados gospel, e que eu via como se fossem personagens. E eram pessoas que eu tinha, né, nossa, que referência e tal, mas na estrada, mano, era outra pessoa. Outra coisa, sabe? Ao ponto de virar pra igreja, dá glória, não sei o quê. Aí virava pra gente, aí falava um palavrão. Então, assim, e via eles bebendo, via zoando. Então, nesse período que você começa a tocar guitarra, você tá tocando pra cantores cristãos. Cristãos. Ah, caramba, que legal. E aquilo começou a me enfraquecer dentro da igreja. Eu até então não tinha tido meio que quebrou a realidade que você tinha. Eu achava que todo crente era 100% santo, sabe? Eu sou criado em um lar evangélico, né? Então eu não tinha noção do que era a vida fora daquela redoma. Você tem uma perspectiva ali. Eu imaginava que meu pai era pastor e é um homem muito sério. Eu achava que todo crente era como meu pai. E é engraçado que principalmente essas pessoas que a gente vê de púlpito, no altar, nas plataformas, tu vê que realmente, cara, Deus tá usando aquelas pessoas. Você vê que realmente quando você tá ali com o seu coração dedicado, a pessoa pode estar toda errada, pode estar toda cagada lá. Mas, cara, você sente algo de Deus. E quando você sabe alguma coisa de errado daquela pessoa, nossa, parece que seu mundo meio que dá uma desabada de leve. Tu fica em crise, porque caramba, mas como é que isso acontece? E esse cara... Você criou um mundo na sua cabeça, né? Que você acreditava em tanta coisa. Até então eu não tinha tido um relacionamento assim, mais profundo com Deus. Eu ia à igreja e me acostumei a ir à igreja. Tem muita gente nessa situação, né? Se acostumou a ir à igreja. Por isso que eu falo, todo mundo deveria ter alguma experiência com Deus. É isso. Sim. E depois que você experimenta, pode vir ciência, o teólogo, pode vir o que for, falar, não existe. Cara, mas eu presenciei, não tem como, entendeu? Não consegue arrancar isso de você. É como esse celular, você viu. Se alguém falar, não tá aqui não. Cara, eu tô vendo, tá aqui. Então, assim, a minha experiência se deu na seguinte questão. Eu queria viver de música, mas tinha muita dificuldade. Eu, com 20 anos,
Falei, caramba, preciso dar um rumo para minha vida, né? Eu quero viver de música. Eu comecei a procurar uma forma de viver de música, mas de uma forma mais... que tivesse uma renda mais fixa, né? E alguns amigos falaram, caramba, tem concurso para sargento músico, de exército, da marinha e tal. Aí eu procurei, o mais próximo era o da marinha, né? Corpo de Cruzeiros Navais, para sargento músico. Aí não tinha para guitarra, mas tinha para contrabaixo. Nossa, essa história é muito boa, eu conheço essa história. Aí eu falei, pô, contrabaixo, guitarra, eu tenho uma noçãozinha, eu vou pro contrabaixo. Só que quando eu comecei a me inteirar do concurso, não era um contrabaixo elétrico, era o acústico. Caramba, como é que vai ser isso? Mas eu não sou de desistir, vamos cair para dentro. Descobri um professor perto do meu bairro, que o cara era músico da Sinfônica Brasileira, eu procurei ele. Nunca tinha tocado o instrumento com espelho? De espelho? Acústico não, nunca tinha tocado. Baixo acústico, esse instrumento de espelho? É que não tem traste, é só o espelho. Esse tipo de coisa tem que fazer um glossário. Não manda um instrumento de espelho, não. Aí contei a minha realidade pra ele, falou, cara, eu vou te dar aula, não vou te cobrar nada não, tal. E foi engraçado uma vez que eu não tinha um instrumento, ele tinha uns 2, 3 lá, ele me emprestou um. Foi um cara de Deus na minha vida, sabe? Que nunca tinha me visto. Ele, no primeiro dia que eu falei com ele, já deixou eu levar um instrumento pra minha casa, cara. Caramba. E o contrabaixo, ele falou, pô, cara, mas eu só não tenho uma capa, que é uma capa gigante, um instrumento daquele, né? Eu falei, não, eu levo do jeito que dá e tal. Aí eu entrando no ônibus com aquele contrabaixo. Cara, ele é maior do que eu, capa? Cara. Sem capa. Caraca. Aí eu fiz sinal, na época, tu entrava no ônibus e tinha que pagar a roleta por trás, né? Uhum. Fiz sinal, aí o motorista deixou eu passar pela frente, entrei com aquele baixo. Pra passar a roleta depois. ônibus cheio e tal. Aí uma criancinha ficou olhando, aí começou a rir. Caramba, o violão dele grandão. O violão dele. Aí levei pra casa, aí comecei a estudar. Eu estudava tanto, cara. Estudei muito. O tempo que eu tinha era para estudar. Até que estava chegando perto do concurso e a prova era o seguinte: você levava uma peça, né, musical sua de casa, já estudada, chegava lá, executava, tocava, e o professor lá, o oficial que estava tomando a prova, ele em algum lugar caçava uma partitura de música, colocava na tua frente, tipo assim, toca. Dá teu jeito. Chama de à primeira vista, né? Porque a intenção deles é que você lesse partitura como se lê um jornal, né? Aí eu falei, não, eu tô decorando, eu tô estudando tantas coisas que eu tenho, eu tinha muito material, mas eu tava estudando tanto que eu tava decorando. Cara, eu preciso procurar alguma coisa diferente para eu, senão chega na hora, na prova à primeira vista, eu vou... Vai conseguir, vai bombear. Porque eu já decorei tudo, né? Aí eu procurei um amigo que tocava trombone, que o trombone e o contrabaixo é a mesma clave de Fá. Sendo que o trombone ele tem muito salto e o contrabaixo não tem tanto salto. Mas aquilo foi ótimo, porque o mais difícil no contrabaixo são os saltos, né? E a afinação. Aí eu peguei um método de trombone, lembro até hoje, tinha uma capinha verdinha, aí eu comecei a estudar. Só que também decorei aquele método. E aí já era a semana da prova, falei, vou relaxar, seja o que Deus quiser. Aí fiz a prova de teoria musical, fui para a sala para tocar o contrabaixo. Aí toquei uma peça de Handel, até que eu levei. Som bonito, bem afinado, gostei e tal. Agora o seguinte, você vai tocar à primeira vista, né? Aí pegou. Quando ele pegou um método lá escondido... Era o método que você já tinha estudado. Eu penso assim, que ele... Caramba, vou fazer uma prova e vou botar um método de trombone, que ninguém, né, ninguém é doido de estudar trombone no contrabaixo, né? Só que quando ele pegou o método que eu olhei, eu tive que me segurar pra não rir, né? Eu falei, cara, esse método aí é de frente pra trás, trás pra frente. Aí ele botou na minha frente, vou confessar um outro pecado. Quando ele botou na minha frente, aí eu dei aquela olhada assim. O negócio tava, né? Cara, que difícil. Aí ele fazia um cara feia, né? Não, essa aqui não, essa aqui, ó, essa aqui. Aí eu botei, né? Tudo gravado na minha cabeça, tocando e tal. Ele, caraca, eu quero você na minha banda. Quero você. Eu lembro que eu guardei o jornal, agora já não nem... Antigamente saía o nome no Diário Oficial. O concurso. Eu fiquei em primeiro lugar do Brasil. Meu Deus. O irmão é muito humilde, né? Eu também decorava tudo. Não que eu decorei o método tal. Não que eu decorei. Mas eu tenho minhas dúvidas se fosse um outro método que... Tinha uns caras muito bons. Mas ali o que estava acontecendo é que Deus estava querendo me trazer, sabe? Para ter uma experiência com ele. Passei em primeiro lugar do Brasil, fui passando em tudo.
Do Brasil, né? Não é nem do Rio. Não, do Brasil. Eram 2 vagas pro Brasil. Que isso? Eram 2 vagas pro Brasil. Tinha mais de 600 inscritos. E eu fui fazendo. Ao mesmo tempo, era o ano 2001. Em 2001, eu estava um pouco afastado e tal. Aí eu fui parar lá na Apacentar, que eu tinha um pastor que pregava muito bem. Eu tinha ido num culto, tinha uns amigos lá, pô, vem aqui e tal. E eu estava gostando muito de estar indo lá. Aí, enquanto eu fui fazendo o concurso, esse pastor ele teve uma ideia de ter uma equipe de músicos integral. Porque tinha muitos cursos na igreja e tal, então às vezes faltava gente para tocar e tal. Não, vou pagar aqui. Na época eu lembro que era R$400. Né? Um salário mínimo era 300 e pouco. Era mais ou menos um salário mínimo para cada músico, para a gente tá tocando nos cultos e tudo mais. Quando ele me chamou, eu falei, pastor, deixa eu pensar, porque eu estou fazendo um concurso, passei e tal, tudo mais. Só que aquilo começou, primeiro, me trouxe uma inquietação, sabe, no espírito. Eu, cara, não tô acreditando. Não. Isso é o diabo. Nossa, não é já Deus tinha falando. tudo ali que tu... Não vou abrir mão de um concurso, cara, e é um negócio assim, que depois você entra, irmão, é estabilidade, né? Você vai crescer. Eu vou trabalhar na igreja para ganhar R$400, na outra eu já entro ganhando mais de 4 mil. E na igreja é o seguinte, o pastor, semana que vem, não era muito isso que eu queria, não. Aí manda todo mundo embora, entendeu? Nossa, já pensou? Aí só que Deus falava, cara, todo dia, em sonhos, usava pessoas, gente que eu nem conhecia na fila do supermercado, vinha falar, ó, Deus está falando que é para você dar o seu Isaac. Só de falar, eu me arrepio tudo, cara. Velho. Deus está pedindo o seu Isaac. A frase do mês era essa, Deus está te pedindo o Isaac, está pedindo o Isaac. Cara, que decisão difícil foi pra mim, sabe? Quando eu falei com meu pai, eu falei, pai... E minha família estava toda orgulhosa, porque, assim, a gente é muito pobre e eu seria o cara que teria ido mais longe da família, né? E, pai, Deus mandou eu abrir mão desse concurso para estar nesse projeto da igreja. Nem sonhava em existir Toque no Altar, gente. Toque no Altar veio 2 anos depois. Sinistro, hein, cara? Meu pai, que é pastor, ele falou, cara, tu é maluco, não faz isso, não faz, porque eu sou pastor, eu já tive projetos na igreja que no meio do caminho eu achei que não deu muito certo, acabei, e vai acontecer a mesma coisa, tal, aquela questão. E eu lembro que já tinha passado em tudo, aí quando eu fui lá na Marinha para levar documentos e tudo mais, aí eu falei com era o mesmo oficial que tomou a prova, eu falei, rapaz, eu não vou ficar porque... não sei se você é cristão, mas eu sou cristão. Ele falou, não, eu sou cristão também. Então melhor ainda. Deus me deu uma outra direção, eu não vou mais continuar o concurso. E não, cara, não aceito isso não. Sabe, ele tentou me convencer a ficar. Mas ali eu dei o meu Isaac, sabe? Era só meio que assinar e já ir para fazer o curso e seguir carreira na Marinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou uma parada que para mim é um pouco interessante. Você é um filho de pastor que tem uma fase meio distante de Deus. Sim. Como que foi esse momento para você? Como que foi a reação da sua família dentro disso? Como que você se sentiu? Porque eu acho que todo mundo tem essa fase. Mesmo que a gente não assuma. Sim. Você tem aquele momento que você fala, não quero mais isso pra mim não, isso aqui não presta não, essa gente não presta, quero ir embora daqui. Entendeu? Sim, como foi isso pra você, cara? Assim, não aconteceu um trauma pra que eu saísse de uma vez só, não. Foi uma somatória de coisas, né? Primeiro essa de estar tocando e vendo que o evangelho não era, né, aquilo que eu imaginava. Ao mesmo tempo, aí comecei a namorar, aí uma menina que não era muito crente, às vezes me levava pra festa, não sei o que e tal. Quando tu vai se ver, mano, tu já tá fora, já era. Sabe? Igual o sacerdote Eli, tava desviado dentro do templo, né? Tu tá fazendo a obra de Deus sem Deus. Eu me vi assim, fazendo a obra de Deus, mas já sem Deus, até o ponto de o pavio fumegar, sabe? Apagou, tá só aquela fumacinha, que Deus é tão misericórdia que ele deixa uma fumacinha ainda lá dentro. Eu tinha, né, aquela alegria sobre Deus, eu amava a Deus, mas não tinha mais... Perdia o desejo de estar naquele ambiente de igreja. Depois de tudo isso que aconteceu lá na Marinha, ali foi a minha maior experiência com Deus, porque eu abri mão, passou-se alguns meses, a gente começou a orar muito, cara, a buscar Deus, e Deus começou a derramar umas canções pra gente, sabe? Na Apacentar. Era o Ministério Apacentar, 2001.
Aí veio 2012, a gente começou a gravar. Começo de 2003, a gente lançou o primeiro disco, chama Toque no Altar. Que tem uma capinha com a mãozinha assim. Acho que eu lembro disso. Se pá, eu lembro. Eu tenho certeza, eu lembro muito. Você quer que eu continue? Sabe, foi tão assim incrível, cara, que em menos de 6 meses a gente vendia mais do que Ivete Sangalo, que Fábio Que isso, Júnior. cara? Foi uma Foi um coisa bagulho avassaladora. bizarro, Não, mas não bizarro. só assim na questão física, na espiritual. Aham. Todo dia a gente via milagres, cara. Todo dia a gente ia cantar. Cara, era uma coisa louca, assim, sabe? Deu às vezes, pegar um ônibus pra ir pra casa. Entrava no ônibus, alguém olhar pra mim e sair correndo. Que isso, cara? Cara, não sei. O que essa mulher viu em mim que ela correu? Sabe? Tinha outra... Uma vez eu tava... Eu saí do estacionamento, assim, entrei num carro. Uma mulher veio e começou a socar o carro, babar, isso, cara? gritar. Fala, não, ele era meu. Uma coisa assim que... Então, assim, havia um plano. Primeiro, existe um plano de Satanás para tentar nos tirar da obra de Deus. Porque ele sabe, cara, que depois que você conhece a Deus, meu irmão, você vira uma bomba no reino espiritual, sabe? E ali, de fato, eu comecei a conhecer Deus de verdade, né? Quando eu comecei a ver milagres, quando eu comecei a ver pessoas sendo curadas no meio da adoração, a gente cantando Tu és Senhor e Rei. Uma mulher começou a correr, foi lá em cima, começou a gritar, eu era cega, agora eu consigo ver. E apontar assim para as pessoas, falar a cor das roupas, sabe? Então era uma coisa que eu nunca tinha vivido a minha vida inteira. Depois que você vive isso, mano, você nunca mais se larga esse Deus. Como que você constrói isso, cara? Porque, assim, é muito doido a gente ouvir você falando sobre isso agora. E mesmo entendendo tudo que você precisou abrir mão, tá, beleza, todo mundo tem seus sacrifícios, tem suas partes que precisam abrir mão, e talvez não experimentem isso. Como que nasce isso? De onde que vem isso? Muita busca. Como eram esses tempos de oração, esse tempo de dedicação? Como que era isso tudo? Cara, isso tudo, ele começa, como diz Mateus 6, quarto. Não tem, cara, não Muita tem busca. outra, não tem outra coisa. Muita gente me procura para perguntar a pergunta mais clássica do mundo, né? Qual o caminho do sucesso? Eu falo, existe um caminho do sucesso, quarto. Quarto, o que é quarto? Cara, se você não sabe o que é quarto, você tá mal. Vai pro quarto, filho. Dobra o joelho e ora, meu irmão, até você conseguir arrancar um olhar de Deus pra sua vida. Depois que Deus olha pra você, aponta o dedo, mano, aí já era. Acabou. Já era. O problema é que a gente foi mal ensinado a respeito do livre-arbítrio, sabe? Esse livre-arbítrio, ele não é muito bem que se fala aí. O livre-arbítrio é o seguinte, irmão, Deus marcou você, é você e acabou. Você vai lá para Jonas era contemporâneo de Ageu, de Amós. Jonas podia ter falado, eu não vou para Nínive. Tá bom, Jonas, vai lá, Amós, vai lá, Ageu. Não, Deus falou, você vai, mano. Querendo ou não querendo, você vai. Tu tá lá já. Então é melhor você ir logo, né? Se Jonas tivesse ido de primeira, ele tá relax. O problema é que ele não foi de primeira. E aí, quando vai do jeito de Deus, mano, aí chega fedendo a peixe, chega todo zoado, né, cara? Mas a vontade de Deus é soberana. E quando te marca, mano, vai acontecer. Eu já era marcado desde a infância, eu não sabia. Então, toda essa fome, essa sede e essa vontade de aprender, né, a compor, a tocar, isso já era Deus em nós. Já era Deus te forjando de certa forma, cara. Então, assim, você que está assistindo, essa vontade que você tem de fazer algo no reino, isso não vem de você, é Deus que colocou em você. Só que existe um tempo, né? Entre a promessa e o cumprimento tem um processo, né? Esse processo que é muito doloroso, mas ele é extremamente necessário. Porque se você não passar por esse processo, você não consegue ser apto a entrar naquela promessa. Né? Abraão só foi o pai da fé depois que ele levantou a faca para o Isaac, cara. Interessante que Abraão era um homem riquíssimo na cidade que devia ser a Paris da época, né? A Londres da época. O fato de sair dali e morar em tendas, para Deus ainda não era o suficiente para o processo. O processo não era Abraão com 300 encarar um exército de 5 reinos. Cara, Abraão passou por muita coisa, mas ainda assim Deus ainda não está pronto. O último estágio, cara, leva o teu filho lá naquele monte lá e sacrifica ele para mim. É impressionante, tá essa similaridade mesmo na história de Abraão e na sua, porque você vê que é uma coisa que você lutou, você pediu a Deus, você orou, e aí na hora que você vai meio que aproveitar aquilo, Deus fala, não
me dá agora. Me dá. Entendeu? Mas Deus faz isso, cara. Deus sempre faz. Ah, chegou lá, agora Agora me devolve dá. aqui, daqui. Só para você entender que aquilo que ele te deu não é seu, cara. Aquilo que ele te deu é para o outro, é para outros, né? Então, assim, até a música que ele me deu não é para mim, né? A fama que ele me deu não é para mim. Essa fama é para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, hoje, cara, eu não tenho medo de viver. Eu já vi tantos milagres que hoje eu não tenho medo. Eu, como músico, vivi 2 anos de pandemia. Confesso que nos primeiros momentos bateu um medo. Falei, caramba, como é que eu vou viver? Não pode ter aglomeração. E o meu trabalho é aglomerar. Cara, mas não faltou nada. Eu vivi até coisas melhores antes do que da pandemia. Então, assim, quando você conhece o Deus, que é o Deus que é provedor, que é o Deus do milagre, aí você já descansa nele e simplesmente, Senhor, eis-me aqui. Onde você quer que eu vá? Ali? Amém. Aqui? Amém. Então, depois que você tem essa experiência, cara, agora você não pode nunca esquecer o caminho do quarto, né, mano? Você chegou lá, amém. Eu ministrei agora sábado e domingo lá em Minas. Segunda-feira de manhã eu estava no meu quarto adorando, cara. Sabe? Porque o que satisfaz a minha alma é o meu quarto. Eu me sinto um garçom, um servidor na igreja. Estou ministrando, tem lá 500, tem 1.000, tem 2.000 pessoas, é uma bênção, Mas, cara, como Deus fala comigo quando eu estou sozinho no meu quarto, cara. Às vezes eu boto ter uma adoração e fico sozinho lá, quietinho. A gente tem que dar um tempo para ele falar, Sim. né? Não é entrar afoito lá, falar. Valeu, Deus, obrigado por ouvir, fecha a porta e sai. Às vezes tem que se calar, né? E aí ele sopra uma brisa suave, começa a falar no teu coração. E vai te dando força, vai te dando ânimo e tu vai seguindo. Quando você vai perceber, você já passa a ser uma referência para outras pessoas, né? Não é um processo de estalar de dedos. Pum, estudei e agora estou preparado. Não. Deus vai te envolvendo em coisas, em situações que você vai vencendo até que vai chegar uma hora que as pessoas, caramba, eu quero ser igual a esse cara aí. E eu não falo isso de uma forma orgulhosa para me engrandecer, não. O Paulo falava isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, assim, quando alguém me pergunta e quer seguir alguns passos que eu segui, eu fico muito feliz. Eu sei de onde eu vim, né? Eu sei quem eu seria se eu não tivesse trilhado aquele caminho, né? Então, assim, eu fico muito feliz pelo que Deus tem feito, né, nesse ministério, meu ministério pessoal, né, como pastor Deco Rodrigues e o Trazendo a Arca. A gente está aí desde 2001, praticamente juntos. Já são 21 anos, cara, fazendo esse... Marca muito quando a gente fala de Trazendo a Arca, foi que eu acho que foi a primeira banda cristã a eu ouvir tocar em rádio secular. Eu lembro que quando eu era bem novinho, assim, começando a querer entender para onde eu ia funcionar ministerialmente, Assembleia de Deus, irmão, se você não canta, você tem que cantar. Ou você canta ou Quer canta. dizer que eu tinha o dom. Mas como a igreja precisava, a gente dava ser que respira louve, Meu né? Senhor, irmão. Não quer dizer que eu tenha talento pra isso, mas a gente dá o nosso jeito. Eu lembro que quando começa a Trazendo a Arca, foi um bagulho muito doido, foi uma explosão, assim, né? E aí eu lembro eu morava de frente pra um lava-jato, na favela do Jacarezinho. Morava de frente pra um lava-jato, era assim, o lava-jato aqui e a boca era aqui. Aí eu lembro de estar tocando FM o dia, se eu não tô enganado, e de repente começar a tocar Restitui na FM o dia. Eu falei, o que tá acontecendo com os bandidos na rua? Aí, tipo, parar assim na varanda, olhar. Aí daqui a pouco chegava de tarde, tocava Deus de Promessas. E os bandidos ouvindo Deus de Promessas. Aí daqui a pouco chegava minha prima falando, nossa, hoje o baile acabou tocando Deus de Promessas. Eu falava, gente, Que doideira. o que tá acontecendo na favela? E eu lembro que isso, cara, eu não entendia o que estava acontecendo ali naquele momento. Mas hoje, eu vejo que vocês viveram literalmente um avivamento absurdo. Vocês meio que marcam um período da igreja brasileira. Literalmente, porque praticamente do Toque no Altar pra frente, assim, os álbuns, eles
sempre melhoravam. Todas as músicas eram hits, né? Tudo não era tinha hit. uma, assim, Era mais ou muito menos. doido, De 10 mano. às 10 tocavam muito. Todas tocavam. Eu lembro que assim, o álbum que mais me marca mesmo agora, Um Momento Tiete, agora é... Olha só. Eita, Olha são só. 20 anos esperando por esse momento. eu lembro que o álbum Olha Pra Mim, cara, foi uma parada... É lindo, esse álbum é lindo. Era um bagulho arrepiei muito aqui, ó. doido, mano. Era um bagulho muito doido. Muito Eu acho doido. que a minha música favorita do grupo é Olha Pra Mim. Olha pra mim. Sério? Não dá. Não, a minha... Se começar a tocar essa música, eu choro aqui, ó. Mas vem aqui na hora que Já assim, ó, aceito Jesus decorar aqui. toda... Não, tem que saber toda a Deixa de ser herege, né? Não, você tem que saber toda a ministração do Davi pra poder fazer na igreja, porque você não sabe o que você faz naquele Decorar momento. até a Tem que administração. decorar a administração. Porque naquela época a gente não sabia o que era administração. Eu sou desse tempo, que cantava até a Tem que ministração saber. das coisas. Essa foi boa. Mas tu lembrou um negócio muito legal, cara. Falando dos traficantes cantando. Aham. Assim que a gente lançou o Restitui, cara, essa música era a música oficial dos traficantes das favelas, né, cara? Aí tinha um amigo lá que morava lá Caramba, que fica na Avenida Brasil ali. Acari. Rapaz, já fui muito em favela, mas Acari pensa num... Sinistro. Fortemente armado, assim, o negócio. E aí ele insistiu muito para que a gente fosse num baile que tinha lá no Acari. A gente, caramba, cara, como é que é isso? Não, meu irmão, pode ir, eu gosto muito de você. Aí ele filmou, cara, os caras o dia inteiro com um fuzil nas costas, pistola, não sei o quê, e cantando Falei, vamos lá. Era uma quinta-feira, a gente acabou o culto da igreja, 10 e pouca, pegamos uma van, fomos pra lá. Cara, tenebroso, assim. Saindo, tirando as coisas da frente, a pessoa armado, acende a luz de dentro, aquela coisa toda. Chegou num ponto que a van não conseguia andar mais, era muito estreita, a gente desceu. E aí, conforme a gente ia andando, eles reconheciam, pediam pra gente orar. Aí eu lembro até hoje, cara, depois a gente comentando entre nós, eu falei, caraca, eu orei pelo Rambo hoje. Porque a situação era o seguinte, eu cheguei num cara, você ora por mim? Ora por mim? Orei pelo Rambo. Aí você ora por mim? Claro, né? Vou falar que não, né? Claro que eu oro por você. Mão agora, joelho aqui. A mão na cabeça, aqui, ó, na hora. Na hora. E era um bar, tinha uma mesa de sinuca. Só que é o seguinte, o traficante, quando você vai orar por ele não quer estar portando arma, né? Uhum. Então ele tirou um fuzil. Nunca tinha visto um fuzil, cara. O tamanho assim da mesa de sinuca. Um bichão, pum! Atirou uma pistola, um 38, aí foi na perna, pegou uma arminha e tal. Isso, cara? Granada e eu esperando. Não, se é a hora que o irmão acabar de desmontar o Transformer. Aí eu quase gente que eu vai perguntei, atorar. acabou? Claro que eu não perguntei, que eu tava tremendo, né? Mas aí ele disse, pastor, você pode orar agora? Eu não era nem pastor, né? Mas, cara, quando eu olhei a mesa de sinuca, eu falei, como que ele consegue esconder tanta arma no corpo? Mas era muita arma, assim, cara. Granada, tudo. Aí eu orei por ele, aí fiz o apelo, ele aceitou Jesus. Só que é uma realidade muito complicada, Sim, né? né, cara? Aceitou Jesus, mas pegou o fuzil, Botou pegou o tudo. de novo, vambora. Seguiu a Vida vida. que segue, né? E aí, essa experiência, a favela inteira, o pessoal, né, Caraca. gostava de cantar essa música e parou o baile, era um baile funk, a gente cantou Restitui no meio do baile funk. Tem uma situação muito engraçada, aí o Davi começou a cantar uma atrás da outra, aí foi cantar Abro Mão. Só que a música Abro Mão chega uma parte que ela fala assim: eu estou disposto a morrer por ti. Quando foi chegando nessa parte, a gente já foi Agora, Meu Deus. Senhor. É agora. Meu Deus. Agora. Só que o Davi é muito sagaz, né, cara? Eu estou disposto a... Aí ele esperou um tempão assim. Viver. É nada. Fez, cara, diante de Deus. Eu estou disposto a viver. Aí a gente... Fizemos o apelo, aí um monte, cara. Assim, é uma realidade muito louca. Assim, tu via que era dezenas, sei lá, uns 20 caras, cara, de fuzil pro Caraca. alto e aceitando a Jesus. Nossa. A partir dali, vida que segue. Uma situação muito estranha, assim, né? Para quem não conhece aquela realidade. Uma pena, assim, 15 dias depois, a gente ficou sabendo, através do rapaz da nossa igreja, que teve um confronto lá entre facções, depois veio o BOP e tudo mais. Um monte daqueles caras que a gente orou, inclusive o Rambo, morreu no meio daquele tiroteio ali. Caraca.
Ficou uma semente, né? A gente nunca sabe. Aham. Né? Espero eu que Talvez fosse a ele tenha oportunidade que o cara foi- precisava pra confessar Jesus como Salvador. Eu prefiro crer, né, que antes de dar o último suspiro, ele tenha se entregado para Jesus. Aqui, deixa eu te perguntar, uma curiosidade minha. A formação, aquela formação do Toque no Altar, sempre foi aquela formação ali desde o começo? Sempre foi. Começou Davi, Verônica, eu, Luiz, André e tinha um outro guitarrista, né, que ele saiu. Então ficou eu, Luiz, André, o Isaac e o Davi e Verônica saíram para fazer um mistério solo, né? E o Ronald, tecladista, Ronald, e o Ronald. Então a gente tá junto já há Desde o 22 começo. E anos, como é que foi o achegamento de vocês? Que você falou que só gravaram 2 anos depois, né? O primeiro disco. Foi interessante porque, assim, todos nós éramos músicos muito, assim, cada um profissional tocando numa área. A gente nunca tinha se encontrado, com exceção do Luiz, que é do mesmo bairro que eu. Mas todos nós éramos músicos que ainda não tinham um encontro com Jesus, assim, sabe? A gente era Sei. só músico de igreja, que tinha se esforçado o máximo. Mas a gente viveu tudo junto, cara. Então foi um negócio muito legal. Eu lembro que, assim, as primeiras semanas... E música é fominha de tocar e tudo mais. Só que a gente queria tanto Deus que a gente passava semanas sem pegar no nosso instrumento. Nossa. Quando se reuniu era pra orar. Oração. E a gente sentia um amor tão grande por aquilo que cara, a gente fez muitas loucuras. A gente escrevia cartas de amor. Deus, eu te amo. Sério, Deus, eu te cara? amo. Ia no monte e deixava a carta lá pra Deus, sabe? Vamos abençoar a nossa cidade. Aí um lá teve uma ideia louca de orar da cidade, do começo da cidade até a igreja. Deu 6 horas andando. Orando. Mas passou tão rápido que a gente ia adorando, ia orando. Nossa, cara, que lindo. A gente fez muita loucura, assim. Até a hora que Deus falou, vou pegar esses doidos aí e vou usar esses caras aí. Eu acho que isso é muito do que... De onde nascem as canções de vocês. Sim, São sim. literalmente os processos de vocês. Porque, o lance de... nós escrevemos cartas pra Deus. E em um momento vocês cantam... Estou enfermo de amor, amado meu. Nossa, estou cara, aqui no jardim. Vocês são muito Literalmente poetas, identidade. cara. Que Fala isso? São muito sério. poetas, A cara. gente tá escrevia o maluco. que a gente vivia e o que a gente lia. A gente sempre leu muito, né? Todos nós somos vorazes leitores. A gente lê muito. Eu leio muito. Por semana eu leio pelo menos 1 ou 2 livros. A gente gosta de ler. E pegou a musicalidade. Se vê também o Toque no Altar trazendo a arca. Cara, a musicalidade, as músicas são muito, né? Sim. Você pega o Ronald. O Ronald, na época, ele já era bolsista da Berklee nos Estados Unidos. Nó. E, assim, a Berklee pagando pra ele ir lá estudar. O Ronald, cara, a gente foi no Japão uma vez, só pra fazer um parênteses aqui, a gente foi no Japão em 2006, a primeira vez. Aí, andando em Tóquio, tinha um piano da Kawai que era de acrílico, coisa mais linda. Era transparente, tu viu os martelinhos lá dentro. Que lindo. Luzes assim, um negócio. E o japonês, ele é muito sistemático, né? O brasileiro já chega a meter na mão, né? Sua o nariz e toca. Né? Então a gente sentou ali, aí o Ronald fez assim 2 notinhas, e os japoneses já cercaram, né? Meio que pô, como é que eu faço pra tirar esse cara daí, não sei o que e tal. Aí o Ronald deu uma, né? Lembra até? Cara, começou a tocar uns negócios assim de música clássica, Beethoven, não sei o que, Mozart. Quando a gente reparou, cara, tava cheia a loja. Aí o japonês falou pro rapaz lá que nos levou lá, né? Pô, vê se eles vêm aqui amanhã de novo, que a loja tá enchendo com eles, né? Não, cara, a musicalidade. E o André Matos na batera, coisa absurda, né, cara? Monstro demais. Primeira vez que eu vi ele tocando, cara, eu parei de tocar, fiquei olhando assim. É um cara que se faz um chá com pão, já te emociona, cara. E detalhe, o Andrezão, 50, né, cara? Mas o cara não Que canta, isso, né, nem mano? parece. 50. É melanina. Melanina, né? Melanina. Cara, assim, a gente faz... E o André é todo um layout, né? Ele tem a cara, ele tem cabelo. Caraca, Não, a estilo. roupa que se você usar, vai ficar feio, mas nele vai ficar Nele maneiro, porque funciona. ele é o estilo Caralho, dele, cara. né? Ele abriu o caminho pra Wakanda né? existir agora. Abriu o caminho. Uma figura, cara. E Deus juntou, né? Músicos assim, muito bons naquilo que fazia. Excelente. E deu um coração de adorador. Aí foi a mistura perfeita, né? Pô, é perfeito demais. Bom. Cara, a poesia de vocês, ela sempre foi muito intensa. Sendo que, assim, pra um jovem que não cantava, alcançar as notas do Davi era frustrante. Era difícil, né? Muito. A gente não cantava. E, tipo assim, a música que eu mais ouvi era a última música... A última. Ou era... Não lembro se era a última ou penúltima do Álbum Olha Pra Mim. Ah. Que era aquela música assim...
O que dizer Essa pra música, tocar o nossa. teu coração. Aquela ali, pra piano, mim, né? é o auge. É só o piano e o Davi cantando. A Mano, parte da culpa era minha, né? Porque às aquilo vezes. era Teve uma vez, o Davi, dia. deixa eu te mostrar uma melodia aqui pra gente fazer a letra. O Davi, antes de me mostrar, baixa 3 tons aí. Porque sempre que eu vinha com uma ideia de música, era muito alta, né? Sempre. Aí tem uma vez que ele, cara, não, antes de me mostrar, baixa aí 3 tons aí. Cara, tem... Olha o marca da promessa, né? Misericórdia, irmão. Meu Deus! Não, nunca então, falhará. Tu que deu a ideia de... Meia deles. Tu que deu a ideia de... A primeira música desse álbum, acho que É o inimigo da igreja. Celebre. Mano, alta. Era não alta, tinha era alta. como, É o inimigo gente. da igreja. Pelo amor de Todo Deus. mundo cantando se esgoelando. Ou o irmão era o quê? Um barítono, ou era um tenor, ou esquece. Mas a arca não era pra você, mas a gente ouvia e tentava. Nos gritos a gente falava o quê? Vai à igreja. Vai à bora igreja, lá, é isso aí. Bora à igreja. Entendeu? Isso é muito marcante, porque, tipo assim, hoje que a gente olha... Praticamente a gente só pode datar um fenômeno histórico depois que ele passa, né? Que ele acontece mesmo e você consegue olhar e falar, mano, isso aqui foi histórico. Cara, vocês são históricos para a igreja. Vocês estão acontecendo ainda, mas o que vocês plantaram na nossa vida, o que vocês construíram como ministério, como ministros de Deus, mano, é absurdo. Eu lembro uma vez que eu fui no Ministério Apacentar, foi uma conferência. E, tipo assim, a gente teve que chegar cedo pra ficar na fila, almoçou em Nova Iguaçu, e mesmo assim pra assistir sentadinho no chão aqui. Era. Porque muita gente. mano, era uma presença de Deus absurda. Era algo que você não tinha como... não tinha como construir. É genuíno, sabe? Não que as pessoas hoje construam coisas plásticas. Em alguns casos, sim. Mas... Era uma parada muito louca. Eu acho que era muito inocente, sabe? Era Tinha muito verdade. inocente. Porque a sensação que eu tinha quando eu assistia a vocês é que não era algo que vocês planejaram para que acontecesse. Era algo natural de vocês. Não, tipo, era eu tô tão tocando no louco quintal que a de gente casa. lançou o CD Toque no Altar. Um mês depois lançou um CD Restitui. Ninguém lançava um CD Um por atrás do mês, outro. de 10 Foi músicas. um mês. Foi Um um mês? mês depois. Eu demorei muito tempo para ouvir o Restitui depois do Toque no Altar. Hoje, assim, a gente, depois de 20 anos, eu entendo que a gente chegou a uma maturidade. A gente se fala quase todo dia, né? A gente precisava de um sabático, 20 anos, e a nossa vida foi muito intensa. Eu lembro que em 2008, eu casei com a Paulinha, uma semana depois fui pro Japão, cheguei do Japão, fui pros Estados Unidos, ficava Nossa, assim, né? cara. Fui ter uma lua de mel com ela, assim, praticamente meses depois. Nossa. E a gente tinha uma agência que fechava eventos, que o cara era muito correria, louco, né? A gente deu liberdade para ele. Era o seguinte, cara, às vezes ele fechava um evento, a gente estava em viagem. Então eu ligava, Paulinha, faz uma mala para mim. Era o tempo só de eu chegar no Rio, deixar uma mala de roupa suja, pegar a roupa limpa, beijo nela, bico no cachorro e parte para outra. Nossa, cara. Tinha 28 eventos no mesmo mês. Meu Deus! Então foi assim, Como foram... que dorme? Que Cara, momento que loucura. dorme? Teve um dia, cara, eu lembro até hoje, que a gente tava viajando tanto que de manhã eu acordei no hotel, aí eu olhei pro céu, teto, né? Falei, onde eu tô? Cara, me deu sabe, aquela agonia, onde que eu tô? Aí calmei, aí pensei um pouquinho, aí fui lembrando, tô em tal cidade. Chegou a ficar mecânico? Cara, Depois de tanto interessante, tempo assim? cara, a gente tocava às vezes as mesmas músicas, mas sempre tocava de uma forma diferente, porque nosso estilo é muito ministração. Sim. Então, entre uma música e outra, falava coisas diferentes, aí tu via conversões. Nunca foi mecânico pra gente. Eu acho que o período de quarto foi importante por isso, sabe? Aham. A gente hoje é o único ministério, né? A única banda do Brasil que é formada por pastores. São 100% pastores. Todos são pastores? Todos nós somos pastores. Que maneiro. Né? E a gente chegou a uma maturidade, agora depois a gente deu uma pausa de 2 anos, né? Interessante que em 2019, no finalzinho, a gente falou, cara, vamos dar um sabático, vamos dar uma descansada. Todo mundo já pastor, vamos recobrar as forças, né? Parece que Deus ouviu e gostou, né? Que aí veio o sabático para todo mundo, né? Parou todo mundo, né? Ora, Foi, acho que parou todo mundo. já sabemos os responsáveis aqui. Então, se vocês tinham uma dúvida de onde veio... Aqui, ó. Aí a gente até em primeira mão aqui para vocês, né? A gente se reuniu esse mês e vamos voltar trazendo a arca depois de 2 anos parados. Nossa. Já vamos começar a compor, né? A projetar. Só que a nossa intenção, o legal da maturidade é isso.
não vai ter mais esse desespero de tocar 20, 25 vezes no mês. A intenção é talvez uma vez por mês e amém, sabe? Amém. E a gente já entendeu que os recursos Deus envia, não deixa faltar nada, entendeu? E a gente tem um amor tão grande para nossas igrejas, né? De cuidar. Então, assim, para mim hoje é inviável ficar uma semana fora de casa, cara. Não consigo. Depois que você tem filho, tem a igreja, tem um monte de coisa para fazer. Então, assim, em primeira mão, galera, Trazendo a Arca vai voltar com força total e nessa maturidade, sabe? A gente virou um clássico, né? Um rapaz ligou pra gente, né? Um empresário. Cara, se vocês quiserem voltar mesmo, eu tô aqui para ajudar e tal. Porque ele pesquisou, não foi nem a gente. A gente tem 2 perfis no Spotify. Um que é Trazendo a Arca, um que é Toque no Altar. E tem uma galera mais antiga que procura o Toque no Altar, então vamos montar 2 perfis. O perfil Trazendo a Arca, por mês, tem mais de 1 milhão de ouvintes. O Toque no Altar, por mês, tem mais de 1 milhão de ouvintes. Se tu pegar a galera que tá no sucesso aí, em voga hoje, cara, não tem 1 milhão de ouvintes, cara. A gente tem 6 anos que não grava nada. Então, 6 anos? 6 anos. Então, assim, a gente ainda hoje é o ministério de mais ouvido, assim, o top 5 mais ouvido no Brasil. Né? E no YouTube também. Nosso Facebook tem quase, sei lá, 3 milhões de seguidores. E o detalhe é que a gente, tudo tiozão, né? A gente não fica ali no YouTube, né? Marcou. São canções que viraram... São clássicos, eternas, literalmente. Né? Atemporais, né? Sim. Atemporais. E você falou um pouco sobre essa galera nova, cara. E aí eu queria saber agora a sua opinião, como já se entende como um cara que, sim, sou um clássico. Um clássico, é isso que eu ia falar. Nossa, tinha que vir uma polêmica, né? Senão não era herege, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas clássico é muito bom. Vou anotar aqui que isso vai dar um corte muito bom. Eu sou um clássico. Tipo assim, a gente vê que a transformação é natural. Tudo se atualiza e são questões que a gente não tem como impedir. E vocês sempre falaram muito de amor, dessa relação muito íntima com Deus, que pela sua história a gente percebe que nasce de um lugar de profunda intimidade e é muito autêntico. E hoje em dia a gente tem essa galera mais desse... vamos lá, do worship e o congregacional. Meu Deus do céu. Eu acho, e eu quero muito ouvir a sua opinião sobre isso. Eu quero saber como você entende essas 2 realidades, para onde você acha que a gente está indo como adoração no Brasil nesse momento. Entendeu? Uma coisa que sempre marcou muito pra mim no ministério de vocês é que sempre foi tudo muito... Vocês sempre compuseram. E a gente tem uma galera hoje que traduz muito. Não sou crítico extremo às traduções, já fui mais. Hoje em dia eu gosto muito de ouvir as músicas lá de fora. Acho que depende muito também, né? Eu acho que depende muito da forma como as coisas estão sendo traduzidas. Mas... eu acho que vocês sempre cantaram muito o que o Brasil está vivendo, o que a nação está vivendo. Sempre foram declarações muito objetivas para o nosso tempo, para o nosso momento. E o que você pensa sobre essa adoração, sobre esse novo movimento de adoração no Brasil, como chamado worship, dessa galera que traduz? Como você se sente em relação a isso? Então, eu vejo coisas boas e alguns poréns, né? Como em todas as épocas, né? Eu não sou um crítico ferrenho do worship, não. Eu até gosto, assim, alguns, né? Não todos. Mas vamos lá. Quais são as coisas boas que eu vejo na galera mais que gosta desse estilo? São músicas que envolvem toda a igreja, né? Você canta uma vez, a igreja já vem junto. São bem fáceis, né? Não são músicas difíceis. O problema do fácil, que às vezes não é um fácil bom, é um fácil pobre. Né? Tem gente que faz música para ser comercial, aí eu já vejo um porém. Nossa, com certeza. O que dizer para tocar... Não é uma música comercial, acaba virando porque a música é Deus que escolhe. Eu quero usar através dessa, né? Eu quero usar através daquela. Fizemos várias canções que comercialmente alguém diria, cara, não grava isso, sabe? Mas o Trazendo a Arca, ele não era tão comercial. Tanto que a gente não tinha gravadora, não tinha nada. Só que era uma realidade que a gente vivia e a gente queria fazer algo que estava no nosso coração. A questão de regravar composições americanas tem um porém, né? Aquilo Deus deu para aquele povo, para aquela cultura. Tá falando uma linguagem específica.
uma linguagem específica. Por isso que o brasileiro não consegue fazer um worship tão bem quanto o americano. Não consegue, velho. Eu penso exatamente isso. Por exemplo, acho que o último muita... álbum da Bethel, que eu acho que é o Revival. Revival, não é? Não tô acompanhando, amigo. Tá acompanhando, não, irmão? Você, enquanto irmão, agora virou congregacional. Tu tá vendo que eu tô precisando me converter, né? né? Tipo assim, se eu não tô enganado, eu acho que foi o álbum Revival deles. Eles compuseram o álbum durante um período em que uma das crianças da Bethel estava internada. E isso comunicou ao mundo. E todo mundo começou a orar com a Bethel em função da cura daquela criança. E aquela criança morre. Eu sei dessa história, eu ouvi essa história. Aquela criança morre. E tipo assim, vira motivo de reportagem mesmo. Sabe? Os jornais começam a falar, nossa, a igreja orou e a criança morreu. E, por exemplo, essa música Goodness of God... Ai, meu Deus. A bondade de Deus. A bondade de Deus nasce disso. Sabe? Ela nasce de, cara, a criança morreu, mas o Senhor continua sendo bom. Sim, sabe? sim. Esse álbum todo é baseado nesse momento da Bethel. Eles falam de um avivamento que nasce desse momento de dor. Parece que quando a gente vai cantar essa realidade, não tem o mesmo peso do que eles que experimentaram aquilo. Cara, é pra Faz quê? sentido, É outra Faz coisa. sentido. Se Deus te permitiu passar por uma experiência, é que Ele quer te usar através daquela experiência. Outra pessoa falando daquela experiência vai ser bênção, mas não vai ter a mesma força. Não tem a mesma verdade. A gente, que a quando pessoa... gravou Restitui, foi debaixo de uma situação, uma irmã lá da igreja. O marido bateu com o carro, morreu o marido. Caramba. E uma filha pequenininha que ela tinha. E essa irmã se viu de um dia para a noite, sem marido, sem filho, e vivendo luto, e desesperada, e querendo morrer. E a vida dela era essa. A gente, meu Deus, o que cantar para Deus na situação? O que falar para Deus? Por isso que a música fala, o que era festa, agora é luto do que se perdeu. Muita gente traduziu errado, achando que estava falando de dinheiro. Não, a música estava falando de luto, cara. Legal. Restitui, eu quero de volta que é meu. A mulher é uma mulher espontânea, feliz, sabe? Aquela pessoa que radiante, risonha. De um dia pra noite, ela parecia uma outra pessoa. A música Serás Sempre Deus. A gente fez essa canção quando eu tive o diagnóstico da Sarinha, né? Que a Paulinha era estéril. Caramba. Quando dizes sim, quando dizes não, se eu ouço a tua voz ou não. Eu orava e parecia que Deus não queria falar comigo. Quando em silêncio está... Essa música, ela arrebatou o Brasil. Lembra, Senhor. Nossa. Abra mão. O Luiz estava... O sonho do Luiz era ter uma casa, ter filhos, ter um carro e tal. No meio de uma mensagem, Deus falou audivelmente para ele: você continuaria me adorando do jeito que você me adora se eu te falar, você nunca vai ter essas três coisas? Pegado. Aí o Luiz chorou. Eu lembro que eu fui embora para casa e o Luiz ficou babando lá no púlpito, chorando. Eu não sabia o que estava acontecendo, depois ele contou. Deus pediu as três coisas que ele mais queria naquele momento, que era ter um filho, o Luiz não tinha filhos, que era ter uma casa, morava na casa emprestada, não sei de quem, e ter um carro que ele precisava se locomover e era difícil a condução e tudo mais. Ali ele falou: Deus, eu continuo te adorando mesmo que eu tenha que abrir mão do meu sonho. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Ali ele entendeu: cara, eu nunca vou ter um filho, nunca vou ter um carro. Na cabeça dele era essa. Nossa. Hoje Deus deu tudo em dobro para ele. Então, assim, são músicas que arrebata, que marca a época, porque são músicas reais, vivências nossas. O problema das traduções de música de fora é que você acaba pegando ali o eco final do que rolou Acaba lá. perdendo a essência do que, Entendeu? do que era Deu a explosão, foi lá, bum, aí vem... Tu pegou o restinho do eco ali e ainda abençoa muita gente, mas... Eu acho que quando a gente fica nesse desespero de gravar o que já é sucesso lá... E tem gente, cara, infelizmente, que é assim. Cara, eu preciso fazer o que já é sucesso. Caçador de hype. Entendeu? Caçador de hit, cara. Aí você acaba não dando chance de Deus te usar naquilo que Ele quer pra você ser o eco do que Deus fez na vida de outro. Né? Então, assim, tem esse porém. Eu gosto, mas acaba que é um estilo pobre musicalmente. Né? Se você sabe tocar 4 notas, tu vai tocar todos os worship que existem. E a questão da versão, né, cara? Você acaba não permitindo que Deus te use da forma que talvez Ele queria te usar para você. Mas eu não sou um ferrenho em embate, não. Eu até gosto, eu boto lá em casa, as meninas ouvem, cantam na igreja, mas
como eu sou clássico, né? Clássico. Como eu sou clássico, eu acho que as músicas congregacionais ainda envolvem mais a igreja. Ministra mais, sabe? Ministra mais. Eu ia perguntar sobre o seu processo de composição, mas todas as vezes que você fala que uma música nasce, ela nasce de uma dor muito profunda. É sempre, nossa, foi do momento que não ia ter a filha, foi do momento em que a irmã perdeu tudo. E, cara, Restui é uma música, assim, que ela é muito, muito marcante. Não, pra mim, não foi uma das que mais me marcou, mas ela me marca no sentido do debate teológico que se gerou ao redor dessa música, porque, se Deus tirou, ele não vai te devolver. Você está lutando com Deus para ter uma coisa que ele não quis te dar. E não, quando você escuta de onde a música nasce, todo o debate teológico idiota morre. Morre. Com certeza. Na verdade, tinha até uma brincadeira que fazem, né? Que é a sequência da música, né? Abro mão dos meus sonhos, depois e quero de volta que é meu. São dois momentos, né? Você vai ter Davi ao mesmo tempo pedindo perdão pelos pecados dele, ao mesmo tempo falando que, Senhor, obrigado, né? Agradecendo. Então, assim, as pessoas às vezes mesmo salmo. No mesmo Davi salmo. era instável. Ele começa, Deus, por que me abandonaste? Me largaste ao sofrimento. Eu tô mas aqui abandonado, obrigado, mas o Senhor... Eu falo, gente, esse homem é inconstante. É isso aí. É verdade. Assim, as pessoas às vezes têm preguiça de tentar entender ou de perguntar. Na Bíblia também, assim. Né? Por isso que vem tantas heresias, né? Então, porque as pessoas têm preguiça de perguntar. Por exemplo, a música Deus de Promessas, ela tem uma parte que ela fala assim: és Deus de perto e não de longe. E outro debate. Aí já vem um teólogo de Facebook. Não, porque Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Cara, não é isso que eu tô falando. A música, se você pegar lá do início, ela tá falando que é um Deus de perto, é um Deus presente. É isso aí. É um Deus que, ainda que você vá no mais profundo do oceano ou no Everest, ele vai estar sempre perto. Aonde me esconderei da tua face? Né? Para onde fugirei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então tá falando, não é um Deus de longe, não é um Deus distante. Então, às vezes, as pessoas elas têm essa preguiça, tem essa dificuldade. E é mais fácil falar, né, do que perguntar, né? Eu acho que a pior coisa que existe é alguém tentar racionalizar uma poesia. Ou racionalizar a arte. Com certeza. Ou teologizar a coisa que nasce ali do sofrimento. Eu não sou músico, mas eu tenho uma opinião muito particular sobre música. Música, pra mim, ela me atinge o dia inteiro. Tipo, eu ouço música pra trabalhar, eu ouço música pra andar, se eu for ler a palavra, eu tô escutando música. Pra escrever pregação, eu tô ouvindo música. E ouço muita música americana porque não sei falar inglês. Automaticamente não me atrapalha no meu processo. Porque eles estão cantando, eu não entendo. Então tá acreditando que é mesmo. Entendeu? Se eu botar lo-fi, eu sinto um pouco de culpa, que eu fico assim, será que... O que esse cara tava pensando nesse momento? Entendeu? Eu boto que é a Beta, eu deixo a irmã cantar lá e falo, não, sei o que ela tá dizendo e vambora. Eu sei que não tá falando palavrão. Deixa ela. Não é besteira, a irmã segue em paz em torno do seu louvor. E o que acontece? Música pra mim me envolve muito. Sendo que uma vez eu estava escutando um pregador falar, um pregador americano também. E ele tava dizendo que Deus, ele não tem a expectativa, e isso me marca muito, porque eu sempre tive... Uma das coisas que me incomoda até um pouco no worship é isso. Deus, ele não está procurando que a gente saiba dizer as palavras perfeitas para se igualar à adoração dos anjos. Na palavra está dizendo que os anjos dizem santo, 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 24 horas para ele, isso é autêntico. Eu acho que há um momento que a igreja está reunida em que isso faz sentido. Mas música, para mim, ela me atinge muito mais nos meus momentos de sofrimento. Quando eu não sei o que dizer pra Deus, sempre tem uma música que sabe falar e transmite aquilo que você tá pensando. Sim. É isso Mano, mesmo. a galera pentecostal tem um dom de cantar a dor que eu fico, meu irmão. Só passa por dor. A galera sabe impressionante, falar, cara. Cara, é impressionante. É muito marcante. E vocês no congregacional sabiam fazer isso muito bem, que é saber falar como a gente sofre. Transmitir sentimento. Essa questão. Transmitir e aí sentimento. tem uma galera que fala que não, pô, isso é hedonismo, vocês só querem falar de dor, de sofrimento, de não sei o que. Cara, mas não, é real. Se Deus quer uma adoração perfeita, ele já tem dos anjos. Talvez a expectativa que Deus tenha com a gente, enquanto a gente canta, enquanto a gente produz arte para ele, que a gente seja autêntico em falar daquilo que a gente está vivendo. Deus, hoje eu tô me sentindo assim. Isso é muito simples entender, cara. Se Deus permitiu que tivesse os salmos na Bíblia, é porque ele está dando um norte. Ó, a adoração é assim, né?
Se você for ler salmos, cara, tem de penitência, que é pedindo perdão. Você tem salmos, inclusive salmos de Senhor, destrua os meus inimigos. Claro que depois que veio o cristianismo, né, que depois que veio Jesus, essa concepção, ela muda, né? Mas você pode falar, destrua os meus inimigos, são inimigos até pessoais, né? O baixo autoestima. Sim, então, assim, o salmo é uma referência, cara. Sim. Você tem, enquanto celebrai com júbilo ao Senhor, batei palmas todos os povos, tem, Senhor, lembra-te Tu de vai mim. lá em cima e lá embaixo. Sou isso aí. pecador. Tem o salmo de Asaf, eu acho que é de Asaf, que eu sou apaixonado, que quando ele fala assim, Deus, como é que pode aquela pessoa que não presta prosperar? Salmo 73. Gente, eu sou apaixonado Você nesse vê o ímpio salmo. prosperando, tá, mas até que eu entro no templo, aí eu vejo o caminho dele. Exatamente. Pô, é sensacional esse salmo. Então, assim, quem fala mal de uma música que ministra a pessoas é um cara que não conhece Bíblia, pô. E a música, ela pode ser tanto eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto, como pode ser, Senhor, lembra-te de mim porque eu sou pecador, eu preciso. Então, não tem essa crise. Uma vez eu vi até um pastor famoso falando, não, que a adoração genuína foi criada agora, nos últimos 2 anos, porque agora que se adora falando para Jesus. Cara, não é isso. Cantar para Deus envolve o outro. O evangelho não é eu e Deus, o evangelho é uns aos outros, né? Deus não precisa nem de música, pô. Música ele tem no céu. Sim, eu penso exatamente Deus não precisa nem de cara. adoração. Tu acha que Deus precisa de adoração? Ele é um ser com baixa autoestima? Não, você tem que me adorar para eu saber que... Deus não precisa, ele tem no céu isso aí. Deus quer o adorador. Isso. Deus quer você. Então, assim, só que o que Deus te deu não começa e se encerra em você. O que Deus te deu começa em você, mas ele vai perpassar para outras pessoas. Então, a tua adoração ela tem que ser uma bênção na vida de outras pessoas. Sim. Tem que ministrar a outras pessoas também. E se você parar pra pensar, cara, a gente só pode produzir esse tipo de adoração enquanto a gente tá aqui. Isso. Enquanto a gente tá na terra. No céu tudo é perfeito. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada. É estável. Falando desse jeito, parece monótono. Mas não é isso que eu quero dizer. Aham. Essa questão genuína de poder falar sobre o que me aconteceu de ruim e como eu saí desse sofrimento e de poder falar realmente desses sentimentos humanos é só aqui. Aham. Entendeu? E às Davi, vezes a gente né? está abrindo mão Como se disso multiplicam em os função. meus inimigos, eu olho para os montes, da onde vem meu socorro? Cara, o que a gente lê como se fosse um texto, mas aquilo é uma música. É uma música. Salmos é música. Aquilo é música. Então, assim, tá ministrando a outras pessoas e tá passando de geração em geração uma situação que Davi passou e como ele sobreviveu àquilo. A música, ela vai muito mais longe. Esse sábado agora, uma pessoa me falou, cara, a tua música, ao som da sua voz, eu conheci ela na Finlândia. Quê? Nossa. Falei, caraca, eu não sabia nem que essa música tinha chegado em Bangu, cara. Tá lá na Finlândia, mano. Então, assim, a música ela vai muito mais longe que você consegue chegar. Os salmos, 2.500 anos, até hoje a gente recita salmos. Mas ela tem que ser uma música que abençoa outros. Não pode ser apenas uma coisa vertical. É verdade, faz sentido. Acho que... Torna pessoal, né? Eu acho que depende muito. Tipo, você falou sobre escutar música. Eu mesmo. Eu nunca consigo ouvir um worship por ouvir. Também não. Nossa, eu tô afim de escutar uma música aqui, sei lá, pra comer e ficar refletindo na vida. Nunca eu vou pegar um carpinteiro. Esse é o som. É música de momento, né? A música pra aquele momento, naquela hora. isso aí. Agora, um outro cuidado que a gente tem que ter, cara, a igreja, ela não é formada só de uma faixa etária. Sim. Então, assim, você vai ter ali pessoas mais idosas, pessoas com diversos gostos musicais. Então, assim, tem que tomar cuidado para não virar um negócio monótono que eu adoro, eu ajoelho, eu choro e tal, mas a igreja está ali, né, com o braço cruzado, te olhando. Sim. Né? Na verdade, eu acho que um músico, né, um músico da igreja, ele tem que ter essa sensibilidade de estar servindo tanto a mesa de Deus quanto a mesa da igreja. Tem que ter essa sensibilidade, né? Porque a gente vê muito... Nossa, a gente precisa colocar essa música que é benção e tal. Mas a sua casa de oração não tá vivendo aquela vibe... Aquele momento. Aquele momento daquele tipo de canção. E quem conhece o caminho do quarto, cara, vai adorar no quarto. É isso, Essa música, eu vou ficar babando no chão lá, amém. É isso.
Agora, não necessariamente aquilo ali vai ser bênção na vida de outros, cara. Isso aí. Tem gente que vai achar, cara, isso parece um mantra. Aí repete uma frase 6.000 vezes e é só isso, sabe? Além de ser bem pobre, poeticamente e musicalmente. Eu fiquei muito feliz, porque assim, além de conhecer algumas coisas, eu fiquei muito satisfeito de entender até algumas canções. Até mesmo essa restituir. Eu achava que era alguma coisa sobre dinheiro. Eu também. Eu passei meu tempo. Tipo, nunca. Caraca, minha vida é uma mentira. Nunca se tratou de... Enquanto a gente fica de olho, né? De pela cabeça dos outros, não, com certeza. Não, mas tipo assim, se tiver uma pregação falando, sei lá, sobre restituição de finanças, eles vão cantar restituir. Vai ter a combinar, né? Vai ter bater, né? Mas... Na próxima vez eu falo, tira agora! não é isso, Essa não é música não tá falando sobre isso, não! A gente pode dar as mãos e cantar em frente à Receita Federal. Né? Restituição, né, cara? Não. Cara, o texto... Péssimo, velho! O legal do texto bíblico é que ele se encaixa em qualquer situação. Desistiu. Eu acho que... Eu sabia que centenas de religiões são extraídas da Bíblia, cara? Sim. Então, assim, a forma como você quer entender vai dar certo, cara. Não, é verdade. Cara, mas muito bom te conhecer um pouco. Eu acredito que muita gente também gostou, até porque no último culto teve gente que veio... sei lá de onde. Inhaúma. Uma galera de Inhaúma aqui Que legal, cara. Quando anunciaram que tu ia estar 10 pessoas. É mesmo. Quando botou a arte lá que tu ia estar no culto da unidade jovem, veio esse bonde. Então, Foi muito legal. eu tenho certeza que o testemunho, as histórias, com certeza vão alcançar a vida de muita gente, cara. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fora as histórias aí que eu conheço, que acho que dá uma boa parte 2. Tem. Tem a história do Candiru, que todo mundo sempre conta essa história do Candiru. Não, tem a história das dores de barriga no palco. Tem a parte feliz também, engraçada da coisa. Galera, então a gente vai estar encerrando por aqui. É E triste. já se encaminhando para um próximo. Com certeza. Então a gente queria comunicar a vocês também que a gente provavelmente vai estar tentando lançar um por mês a partir por mês, desse. em nome de Estamos Jesus. fechando o próximo convidado ou convidada. Oremos para que seja a convidada que estamos tentando aí. Em nome de Jesus vai dar certo. E assim, Deco, a gente te agradece muito por você ter vindo, ter topado esse desafio com a gente, ter sido um dos nossos primeiros entrevistados. E a gente fica muito feliz. Eu lutei aqui para controlar toda a minha tietagem. Espero que não tenha ficado tão evidente. Ficou um pouco emocionado, irmão, eu confesso. Um pouquinho emocionado. Até cortou o cabelo, galera. olha aí. Cortei o cabelo. Cortou o cabelo. Tá vendo? Foi por isso. É outra parada. E é isso, galera. Olha só, gente, ó, eu quero pedir... Quer falar mais Pode ir. Posso? Pedir oferta? Então vai. Sim, se você quiser... Não, brincadeira. Olha só, gente. Isso aqui a gente vai estar tentando... postando um vídeo por mês, se Deus quiser. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Então, para você acompanhar o nosso conteúdo, siga nossas redes sociais, se inscreve aqui no nosso Instagram, no Instagram do nosso amigo Deco, do nosso amigo João Gabriel. Tá falecido, tá, gente? Meu Instagram no momento... Não posta ele tá nada, falecido. mas... Eu também não posto nada não, mas se quiser seguir lá, vai ser legal. Quero dar um agradecimento especial aqui para nossa pastora Nária, que cedeu a sala do podcast pra gente usar. Exatamente. Que ela grava os podcasts dela aqui. Muito obrigado. Também um agradecimento especial para nossa igreja, né? Que Sim. estamos aqui, estamos localizados. E se você não nos conhece, você é aqui da região da Ilha do Governador ou de algum lugar aqui venha nos visitar aqui no culto da Unidade Jovem. Acontece todo sábado, não. Não mais. Fica de olho na nossa agenda, na nossa programação no Instagram, que lá vai estar Segue o dizendo... Instagram da Unidade Jovem pra você saber o que tá acontecendo. Lá vai estar dizendo quando vai estar acontecendo os cultos. E é isso, esqueci de alguma coisa. É isso. Não, é isso. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Valeu, E galera. até Eu o que nosso próximo agradeço. Papo de Herege. Quero reforçar aí você seguir as redes sociais da Unidade Jovem. A Unidade Jovem Unidade mesmo, né? Jovem. Cara, tá acontecendo algo especial aqui no meio dos jovens. Eu vejo um avivamento, eu vejo uma mudança de postura, de pensamento. E vem conferir. Você vai ser abençoado. Me segue lá, nas minhas redes sociais, Deco Rodrigues. Eu posto coisa, gente. Tá lançando música aí, ó, direto. Tô lançando música, é meu produtor de vídeo aqui, eu gosto. Então tem bastante canções lá no YouTube também. Segue a gente lá, você vai ser muito abençoado. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Beijão. Valeu.